Olá pessoal da TV IDNR, hoje vamos tratar do tema inventário e partilha extrajudicial, ou seja, feita num cartório de notas por um tabelião. A legislação é a Lei 11.441 de 2007, que alterou a redação dos artigos 982 e 983 do Código de Processo Civil. O que é isto? Habitualmente era feito sempre o inventário na via judicial, na justiça comum. Hoje, com essa nova legislação, é possível a realização desse inventário num cartório de notas, na via extrajudicial. 3 requisitos são essenciais para poder realizar esse inventário. O primeiro requisito: não pode o falecido ter deixado testamento. O que é um testamento? É um ato de vontade da parte do falecido. Em vida, ele dispõe como será distribuído o seu patrimônio. Não havendo testamento, não havendo esse documento, pode ser feito em cartório. O segundo requisito: herdeiros menores e ou incapazes. Menores, a capacidade civil, de acordo com o Código Civil, até a maioridade civil, que é 18 anos de idade, e a outra incapacidade é a mental. Aí é objeto de interdição via Poder Judiciário. Aí também é vedada a realização de inventário em cartório. E o terceiro requisito tem que ser de forma consensual, isto é, as partes em comum acordo, sem qualquer litígio, para poder realizar o inventário em cartório. Cumpridas essas 3 exigências, podemos lavrar a escritura de inventário e partilha em cartório, desafogando o judiciário, dando celeridade às partes e resolvendo as questões inerentes ao patrimônio do falecido. Apontados os requisitos da lei, por resolução, lei federal, provimento, vamos partir para a parte prática, o procedimento do inventário no tabelionato de notas, no cartório. O artigo 2º da Lei 1124-A do Código de Processo Civil, redação nova dada pela Lei 11.441 de 2007, estabelece os requisitos com a assistência do advogado. Ou seja, o advogado é indispensável a presença dele para a lavratura de escritura pública. Tivemos a exceção aí do juizado especial, que não há necessária presença do advogado. A lei foi taxativa e o CPC exigiu a presença do advogado. Na prática, o que acontece na serventia notarial? Providenciado o pagamento dos impostos devidos, o ITCD, fato gerador causa-mortes, inventário. Se houver uma seção dentro do inventário for onerosa, ITBI. De posse de todas as certidões fiscais e os documentos necessários para a lavratura do ato, o advogado vai fazer a petição inicial. Essa petição endereçará ao tabelião de notas os mesmos requisitos do Código de Processo Civil no artigo 282. Entretanto, tem as exceções já abordadas no início do nosso vídeo, da nossa aula, que é a incapacidade, a forma consensual e o testamento. Ele vai peticionar e relatar os fatos, apresentar o imposto devido, distribuir isso a um escrevente no cartório de notas, onde vai ser feita a análise de toda a documentação, a regularidade fiscal, o documento das partes, capacidade dos contratantes, para formalizar a escritura pública de inventário para distribuir o patrimônio deixado pelo falecido. As partes podem ser representadas por procuração. Entretanto, essa procuração tem que ser otorgada por instrumento público. Isso é rol taxativo do provimento nosso aqui do Estado de Minas Gerais. Por instrumento público, é lavrado por um tabelionato de notas. No corpo dessa procuração tem que conter poderes expressos e especiais, assinar a escritura pública de inventário, e esses requisitos, todas essas orientações, a equipe do IDNR vai orientar o nosso cliente no momento oportuno. Uma observação aqui: não pode ocorrer acumulação de função nessa procuração. O que é isto? O advogado, ele exerce o papel de assistente, ele não pode ser advogado e procurador das partes, é vedada a acumulação de função. Isso é regulado pelo artigo 12 da Resolução 35 do CNJ. Também é possível a realização da sobrepartilha, ou seja, quando um bem ficou fora de inventário, descobrimos que tinha um patrimônio que não entrou no espólio, é possível fazer o procedimento de sobrepartilha também nas notas do cartório. O procedimento cumpre os mesmos requisitos da Resolução 35 do CNJ e do Código de Processo Civil. A cessão de direitos também entra dentro desse requisito. A lei não foi taxativa, mas os estudiosos e a doutrina, as reiteradas decisões dos tribunais entendem a cessão de direitos, a renúncia também
na via extrajudicial. Quem pode mais, pode menos. Há vários trânsitos e julgados e pesquisas do Instituto DNR sobre isso, onde no momento oportuno será abordada a respeito da cessão e da renúncia translativa ou abdicativa. A cessão de direitos hereditários, o herdeiro, o terceiro, habilita no espólio como credor, de acordo com o Código de Processo Civil, recolhe os impostos devidos e o notário compõe todo esse rol de documentação no corpo da escritura pública de inventário. O cessionário comparece na escritura, assumindo as mesmas obrigações do herdeiro, ou seja, ele é um terceiro na relação jurídica, pagou os impostos, ele faz parte do processo todo de inventário também, tá? Quanto à renúncia, eu falei que ela pode ser translativa ou abdicativa, também por escritura pública, porém um ato separado. Lavra a escritura pública de renúncia e utiliza-se dela dentro do corpo da escritura de inventário. Faz remissão ao ato praticado. Houve omissão do legislador nesse aspecto, porque de acordo com o Código de Processo Civil, o terceiro interessado, o cessionário, ele habilita como credor. E na lei administrativa e na resolução não veio nada regulando. Então, por analogia, faz o ato separado e habilita na própria escritura pública de inventário. Demais ponderações acerca do tema, como o inventário negativo, a retificação do ato, a existência de credores no espólio, a sucessão do companheiro, esse companheiro hoje com as relações homoafetivas, tem que se estender esse novo instituto jurídico que bate nas portas dos cartórios, das serventias, entre outras questões. Entre em contato com a equipe do IDNR, visite nosso site e daremos uma maior explanação acerca do tema. Muito obrigado, abraço a todos.